O que eu sempre notava que determinadas famílias chegavam lá desesperadas, né? Nós ficávamos sentadas lá no banco e o Chico lá psicografando lá aquelas receitas, né? O povo pedia muita orientação e quando terminava, o Chico lia uma mensagem, a pessoa gritava de lá de trás: "Oh, meu filho, meu filho, meu filho". E era impressionante a emoção que tomava os pais. Aí, então, concluía aquilo, o Chico entregava a mensagem, aí eu procurava a família e pedia se dava permissão da gente incluir num livro. E se os dados ali, fornecer para mim os dados. Às vezes, na maioria das vezes, a gente no outro dia que ia ao hotel e anotava tudo. Os dados, aquele vovô fulano, qual é o nome completo dele, ele nasceu, desencarnou quando. E eu pedia sempre também se me permitia colocar o endereço para que as pessoas pudessem confirmar. E houve um caso aqui em Uberaba, foi interessante, que um rapaz se suicidou, mas o irmão era militar, ele chegou em casa, o irmão deixou o revólver lá, e esse outro, Milton, esse rapaz, acabou dando um tiro no ouvido. E então ele se comunicou pelo Chico, quer dizer, a senhora mãe dele, desesperada, aquela coisa. E ele revelou coisas que ninguém sabia. Quer dizer, ela ficou assustada porque não falou nada, né? E na assinatura dele chamava Milton, então ele colocou 1000, tá certo? Assinatura. Então essa senhora, depois ela até já está no plano espiritual, ela recebia telefonema, porque eu anotei tudo, o telefone dela. Diz ela que recebia telefonema quase todo dia, o povo perguntando se era verdade aquilo que estava no livro, certo? E teve um outro senhor aqui também que o filho dele desencarnou, bateu num poste ali no centro da cidade e deu uma mensagem que os pais ficaram assustados com a beleza da mensagem, né? E eu fui à casa deles para entrevistar da família. E depois de alguns anos, esse senhor, o pai me procurou para me entregar uma xerocópia de uma carta que uma moça escreveu para ele. Olha, o senhor, eu vi no tal livro, não me lembro qual que foi, desses livros que saíram, a mensagem do seu filho. Eu estava me preparando para me suicidar, tá certo? Ele apareceu na minha frente e deu o nome e falou: eu estou em tal livro, uma mensagem minha em tal livro, de modo que você, se quiser consumar, você vai perder seu tempo, porque não morre. Eu bati num poste, estou aqui. Então eram casos impressionantes. Havia casos, por exemplo, que os familiares, aqueles que guardavam remorso, né, com relação aos comunicantes, eles entravam em pânico, certo? Alguns até em surto psicótico, certo? Mas a mensagem, quer dizer, a mensagem chegava trazendo o consolo. E aqueles fulanos, quer dizer, eles saíam daquele quadro
E que sempre, quando eu entrevistava, eu recomendava que continuasse frequentando o centro espírita, participando, ouvindo as palestras, tomando passos. E, né, medicação, se o caso fosse de depressão endógena, tá certo? Ou num surto psicótico, que fosse aplicado o neuroléptico. Mas era impressionante o consolo que trazia. Quer dizer, o espírito se referia àquele irmão, ou àquele cunhado, que o Chico não sabia de nada, né? E então, provando. E todos os entrevistados, eles percebiam nas entrelinhas que só podia ser o filho ou a filha. Tá certo? Tinham coisas ali que não havia possibilidade de que alguém teria comunicado com o Chico. Era o próprio filho. Na época, o Chico, a humildade dele, né, ele não fez referência nenhuma. E eu fiquei sabendo depois através do Estado de São Paulo. O jornal publicou, tá certo? Mas realmente eles vieram aqui. E alguns espíritas que ficaram sabendo, companheiros também do Chico, diz que eles detectaram a aura do Chico, né? Numa dimensão enorme. Mas, porque eu nunca fazia pergunta indiscreta para o Chico. Ele não me falava nada, então eu também ficava em silêncio. Realmente o Chico era um médium, por exemplo, da xenoglossia, né? Por exemplo, ele captava uma das mensagens dele, por exemplo, no fulano, que era judeu, transmitiu a mensagem, diz ele que ele via na testa do pai do rapaz os caracteres, as palavras. E houve também uma senhora escrevendo em italiano. Mas o Chico não tinha conhecimento nenhum. E o filho ficou realmente... E passou a ver, se transformou, passou a estudar o Espiritismo. Porque ele ficou impressionado. É realmente minha mãe, escrevendo em italiano. Certo? E tem aquela passagem de 1937, se não me engano, numa reunião que houve em São Paulo, na Sociedade Metapsíquica de São Paulo, né? Que o Emmanuel deu uma mensagem em inglês especular, certo? Mas interessante nessas mensagens do Chico, por exemplo, a materialização de efeitos físicos, né? Lá com o Peixotinho, lá no Pedro Leopoldo, mas o Emmanuel chamou a atenção dele para que ele não fizesse, a missão dele era o livro, certo? Mas aqui na nossa sessão na Comunhão Espírita Cristã, nós tivemos algumas reuniões, tá certo? Tinha que colocar cobertor, né, para escurecer tudo, lá na casa do próprio Chico, certo? Um amigo nosso, lá do Chico Xavier, nosso, o seu Jorge Saraiva, era o seu Jorge e o Paulino. O seu Jorge deu um tumor maligno no fígado, então ele vinha aqui e a gente participava da sessão. A Sheila, ela colocava um aparelho, que a gente via o aparelho, tá certo? Era impressionante aquilo. E luz. Houve uma vez, por exemplo, que eu tenho um problema de uma arritmia, que ela colocou aqui nesse local meu, tá certo? Como tudo em luz, como se fosse um círculo, tá certo? E
Outros médiuns, houve um outro médium, que já desencarnou também, que ele vinha lá de Vitória, Vila Velha, não me lembro, que o Chico participava das reuniões. Ele, naturalmente, ele enxergava, né, além do que estava ali dentro do envelope. Já parece que os espíritos projetavam para ele. É impressionante o Chico. Por exemplo, ler pensamento, né? É impressionante. Eu me lembro uma vez que a minha filha mais velha, né? Tanto que a minha filha mais velha, quando ela nasceu, o Zeus Vantuil veio aqui em Uberaba. Estava aqui em Uberaba para pegar os originais dos Trovadores do Além. Então, a minha filha nasceu no dia 1º de novembro de 64. Eu então fiquei preocupado. O estado febril não recuava. Aí eu cheguei lá no Chico, eu tinha a chave lá do portão. Ele veio me encontrar. Fala, meu filho, o professor Bastos está falando para você que a nossa Eliana, aquilo é problema de amigdalite mesmo. Não se preocupe, não. No começo lá das reuniões, lá na comunhão, por exemplo, tinha um gravador grande, né, que o Dr. Jarbas Varanda, já desencarnado, me emprestou. Então, no final da reunião de desobsessão, o Emmanuel, o Dr. Bezerra, os espíritos André Luiz, Hilário Silva, aquela turma, porque o Hilário é que dirigia aquele trabalho, como dirige até hoje, nosso trabalho de desobsessão. Então as mensagens belíssimas. E a hora que ele acabava, eu ligava o gravador e copiava. E depois chegava em casa e datilografava as mensagens. Voz direta eu cheguei a participar, mas tinha esse outro médico que veio da outra cidade. O Chico era um assistente. Eu até achei interessante, bonito a voz direta, né? O Chico estava presente. E sessões de materialização, nós tivemos, por exemplo, com esse médium que vinha aqui, lá na casa do Chico, o espírito, por exemplo, do Zé Grosso. O Zé Grosso, ele chegou perto de mim e falou, pode passar a mão aqui. Passei a mão, não tinha nada. Depois ele falou, agora eu vou pisar no seu pé. Realmente o espírito da Sheila, né? A Sheila que transmitia isso. E tinha uma senhora aqui em Uberaba que o marido teve que amputar os membros inferiores, morava num hotel, e a senhora, já bastante velha, toda semana ela ia lá no Chico, levava uma jarra para o Chico fluidificar, e a água era um perfume que permanecia durante 7 dias, né? Voltava, a chamava Dona Nadir, depois trabalhou muito no espiritismo, até a desencarnação, bastante idosa. E esse perfume realmente pegava, a gente sentia aquele perfume. Um perfume gostoso, era uma coisa diferente. Não é como esses perfumes que tem por aí. Um fato interessante do Chico que aconteceu, depois que o Dr. Inácio Ferreira desencarnou, a biblioteca dele era uma beleza. O Chico achava uma beleza, né, quando ele ia lá, que era bem organizado, o Dr. Inácio Ferreira, né? Então, quando ele desencarnou, o Chico contou para mim, a Cândida estava junto, o doutor Inácio chegou, o Chico deitado, o doutor Inácio falou, olha, nós precisamos ir lá na minha casa, preciso conversar com a Cida.
Era a mulher dele, né, que casou depois de bem idoso. Aí o Chico saiu do corpo e foi com o doutor Inácio flutuando. Tá certo? Flutuando, chegaram lá na casa do doutor Inácio, o Chico apertou a campainha, aí o espírito da dona Cida veio, tá certo? Aí o Chico falou, nós estamos aqui, o doutor Inácio está aqui, para pedir à senhora para não deixar os livros dele ser distribuídos aí. É preciso que os livros dele fiquem como estão. Tá certo? Aí o Chico, diz ele que a hora que voltou para o corpo, foi como se fosse o corpo dele parecia um casaco. Ele entrou dentro do corpo e antes das 7 horas, no orelhão que tinha lá, ele telefonou para a dona Cida, contando o fato. Nós fomos aí à noite, a senhora não deve ter lembrança, mas foi isso. Que até, se não me engano, o mandato de amor, eles publicaram a carta que a dona Cida mandou, comunicando esse fato. Mas o Anuário Espírita foi uma coisa interessante, que naquele tempo, 1963, eu estava fazendo um curso de aperfeiçoamento lá em São Paulo, bolsista da CAPES. Então, o meu chefe lá arranjou o Hospital São Paulo para eu tomar refeição. E um outro colega de bolsa, um bolsista, lá de São Paulo, arranjou o Hospital Anchieta, arranjou um quarto lá para mim. 59 degraus, tinha que subir, aquela coisa. Um belo dia chegou uma senhora falou, tem um senhor aí que quer conversar. Eu falei, não, pode subir. Era o Lauro Michelin, certo? Ele veio com um boneco, falou, eu estou vindo aqui, Chico e Valdo Vieira pediram que eu viesse aqui para mostrar ao senhor o boneco, e o próprio Chico já sugeriu o senhor escrever sobre literatura e mediunidade. Já estava escrito lá no boneco, lá, certo? E aí começou, eu com o Lauro Michelin, né, aquela coisa, e o Anuário Espírita, quer dizer, o Chico, ele sugeriu, porque realmente precisa ficar registrado, né, mestre? É uma coisa não só do Brasil, como do mundo, alguns os fatos. Eu acho que é da mais alta importância porque a humanidade, nessa fase de transição, necessita realmente de livros dessa natureza. E, atualmente, há vários pesquisadores aqui no Brasil que estão defendendo tese. Tem um outro professor de psiquiatria lá de Juiz de Fora, ele até esteve na minha casa, trouxe uma revista da USP, de psiquiatria, dedicada à espiritualidade. Né? Sempre tinha problema de hipotensão. A pressão dele era 80/40, a gente tinha que dar medicação para ele, mas ele, uma determinada época, ele pedia para ir ao banheiro. E demorava. Ele chegava transfigurado. Então, como eu nunca fiz pergunta indiscreta para ele, né? Eu falei, meu filho, você está notando o jeito que eu chego aqui, né? É que para urinar, eu tenho que rolar no banheiro, de um lado para o outro, rola para lá, rola para cá, porque senão a urina não sai. Eu falei, Chico, isso é hipertrofia prostática. Nós vamos ver isso amanhã. Amanhã mesmo eu já vou atrás do radiologista. O Chico Xavier é para mim uma honra fazer esse exame nele. Aí ele me deu a orientação, né, os purgativos violentos que tinham que tomar. Resultado, a próstata dele parecia uma couve-flor. Aí eu falei, Chico, tem que passar a faca. Não tem jeito não.
Aí eu telefonei lá para o Oswaldo de Castro, né, o doutor Oswaldo de Castro. Eu falei, olha, o Chico está com problema de hipertrofia prostática aqui, e veja aí você aí como é que faz aí para passar a faca no bichão, né? E o Oswaldo de Castro arranjou lá um hospital, e um outro lá operou, descobriu que ele já tinha um problema de hérnia. Então, quando o Chico Xavier ele voltou, ele me contou que durante a cirurgia, na anestesia, o espírito dele ficou debaixo do hospital, onde havia uma quantidade enorme de espíritos sofredores. Ele ficou lá, junto com eles, até que ele voltou para o corpo. O homem Francisco Cândido Xavier não é nada mais, nada menos do que um espírito superior, tá certo? Que se corporificou para dar continuidade à doutrina que Allan Kardec nos trouxe, certo? Tanto que a fidelidade dele, a importância dele, um homem na condição de homem, a fidelidade dele é absoluta a Jesus e a Kardec. Ele nunca fugiu 1 milímetro dos ensinamentos.